Ok, já iniciou aqui. Então, pessoal, a gente está o quê? Na penúltima. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Estão vendo a tela aí, galera? Acredito que estejam vendo aí. Deixa eu pôr para esse outro lado aqui. Seguinte, a gente parou. Antes da gente voltar aqui para o fórum, eu acredito que vai ser muito rápido, pessoal, essa última parte aqui, né? E eu vou abrir hoje e na próxima aula, que vai ser a última, né? A gente olhando aqui. Essa aqui é a penúltima aula, né, de hoje, e a próxima será a última. Mas, assim, a gente já praticamente discutiu aqui todas as atividades, né? A atividade 5, eu vi que o pessoal teve dúvida demais no exercício 7, mas alguns tiveram dúvidas em outros exercícios aí também. Se vocês quiserem, a gente pode, depois de dar uma olhada aqui no fórum, a gente pode olhar os outros exercícios, não tem problema nenhum. É, eu vi que, pessoal, eu já deixei essa pasta aqui, essa, essa área de trabalho aqui já aberta aqui, ó. Então, a área de trabalho de vocês atualmente está desse jeito aqui, ó. A gente retirou lá de dentro desse situação aqui, ó, situação, ficou só o descritivo, né, a folha de atividade, né? O envio ele foi colocado aqui para fora, mas não preocupe, quem já enviou entrando aqui, ó, em situação de aprendizagem, valeu o envio do mesmo jeito aqui, né? Então, os envios que estavam dentro dessa pasta intitulada tarefa aqui, da situação de aprendizagem um e da situação de aprendizagem 2 foram todos retirados e colocados aqui, porque depois que fechar as notas, as primeiras notas que fecham é do EAD, aí junta a nota do EAD, muitos alunos me perguntaram, né? Porque alguns estavam como reprovado, né? Porque só tem a nota ainda do EAD. Daí essa nota do EAD, junto com a nota do presencial, ela vai ser colocado numa pasta igual a essa daqui, ó. Vou botar aqui, ó, nota do presencial, depois tem a nota do EAD e a nota geral, tá bom? E aí, ó, acompanhando aqui, então, na nova área de trabalho de vocês, está desse jeito, ó, com o nome, ó, atividade 2, 4 e 5 da SAP 1, e foi retirado de dentro dessa daqui também, do mesmo jeito, ó, a atividade 1 da SAP 2 e a atividade 2 da SAP 2. Alguns se confundiram, enviaram a 1 na 2, a 2 na 1, daí eu pedi para cada um, né, para que reenviasse aí. Então, e o fórum também foi retirado aqui, foi o último a ser retirado, mas muitos já enviaram, principalmente o pessoal daqui, ó, dessa unidade aqui, ó, Gravataí, já enviaram, né, antes mesmo de sair de dentro dessa pasta aqui, ó, da situação de aprendizagem 2, e eu estou seguindo corrigindo. Eu acredito que falta só algumas correções do fórum de discussão. Muitos já resolveram aqui. Se tem alguma pergunta antes de eu comentar aqui o fórum de discussão? Alguém tem alguma dúvida aí? Não? Então deixa eu jogar aqui o.
Na última aula, né? Isso aqui foi o exemplo que eu coloquei, né, do exemplo de parecer, né? Alguns resolveram né, o exercício 2.1, o 2.2 e esqueceram de colocar, né, o parecer técnico, né? Então, isso aqui é um exemplo aqui, né? É só alguns, né, colocaram as questões interessantes aí, né? Mas, assim, em resumo, você pode dizer, né, que ó, o baixo fator de potência, né, representa grande parte da energia, né, consumida está sendo desperdiçada na forma de potência reativa. Lembra do que eu falei na aula passada? E por isso que eu deixei aqui de propósito essa tabela aqui, que é da concessionária local, né? Então, lembra que eu falei de qualidade? Teve até um aluno que perguntou. Ele falou, professor, como assim a qualidade? Se o motor elétrico, ele gera, né, é um calcanhar de Aquiles, né? O motor elétrico, o princípio dele é eletromagnético, então ele injeta campo eletromagnético, que é o reativo. O gerador, do mesmo jeito. Como que eu posso melhorar a qualidade dele, né? De modo que quando no catálogo, né, dependendo, vamos supor, sei lá, uma marca aí qualquer que eu não estou me lembrando aqui, uma marca genérica apresenta aqui, ó, um motor de 1/4 de CV de zero, igual tá aqui, né, 0,55. Como que a WEG pode apresentar o mesmo motor, né, com as mesmas características, que é, por exemplo, a potência, o rendimento, o tensão, né? Se a tensão é contínua, se a tensão alternada, no caso aqui é alternada aqui, trifásico, né? Então, como que ela pode garantir que o cosseno dela vai ser próximo, né, de 0,92, às vezes até melhor, né? Até acima de 0,92. Uma estratégia é ele acoplar nesse motor, né, fazer uma correção nele mesmo, né? Na construção dele, você tem um capacitor, né, ou, né, pelo menos 3 capacitores em cada fase, em paralelo, para fazer a compensação do fator de potência, né? Vamos supor que pela construção dele, lembra que eu falei os laminados das placas que é o enrolamento, até mesmo no estator, no rotor também, eles têm que ser, as placas, não pode ser uma peça usinada completa. Ela tem que ser uma peça, o que tá até no desenho, ó, que eu lembro da aula passada, ó, por exemplo, é a carcaça desse motor aqui, eu poderia, não só a carcaça, mas o rotor, eu poderia simplesmente usinar ele, ou seja, fazer um chanfro aqui, né, um rasgo, com a ferramenta, um torno aí, e simplesmente eu poderia usar uma peça inteiriça, né? Só que o campo eletromagnético, o fluxo de campo eletromagnético, em uma peça inteiriça, ele é totalmente assim, ele é ineficiente. Esse campo eletromagnético, ele se apresentaria de uma forma errática. Professor, o que que é isso, uma forma errática? Eu vou aproveitar esse desenho aqui. Forma errática, ó, tá vendo que aqui tá tudo em linha reta, né? Certinho. Ele é formado por várias placas. A qualidade, quando eu falei na aula passada, né? Você tem várias placas, cada placa individual, né? Por exemplo, essa de cá, essa que compõe aqui, ó, um dos polos. Você vai fechar a placa aqui, ó, na máquina lá na calandra, né? Existe uma calandra especial que ela faz isso, né? Você tem aqui, lembra que eu falei que cada fase tem polos opostos aqui? Então, esse fluxo de campo eletromagnético, ele vai acompanhar o perfil metálico, né, aqui do motor. Então, né, vamos supor, essa aqui é a placa 1 e aqui é a placa 2. Elas são isoladas eletricamente uma da outra.
O pessoal coloca, né, um produto, uma resina aqui, e eletricamente, se eu aplicasse, por exemplo, uma tensão desse lado, tirasse essa parte de cima aqui, aplicasse a tensão de um lado e tensão do outro, ou pegasse um multímetro em modo teste de continuidade, ele não ia apitar, porque não ia passar corrente da placa um para a placa 2, porque elas estão juntas ali mecanicamente, porém eletricamente elas têm uma barreira, elas têm uma proteção, uma pintura, né, uma resina ali que impede o contato elétrico. Então, esse tipo de construção, ele vai significativamente, ó, igual esse de 30 CV aqui, ó, mas poderia ser muito bem esse de 1/4 de CV, esse de 1/3 aqui. Geralmente, as melhores construções são os motores, né, as máquinas elétricas em modo motor de maior potência, geralmente aqui. E você fazer essa construção muito bem feita em um de potência baixa não vai justificar, né, o custo da construção, né? Então tem que ser uma técnica de construção em que não utiliza a carcaça, aqui o enrolamento na parte do estator, o enrolamento na parte do rotor aqui, eles têm que ser todo, né, construído em placas até formar a peça inteira aqui. Aí essas placas, elas vão forçar com que o fluxo do campo eletromagnético ele ande numa linha reta aqui, ó. E isso vai aumentar a eficiência do motor e vai diminuir. Ele diminui, por exemplo, o fator de potência, que é bom, e ele aumenta a eficiência, esse Nzinho aqui, é nu, que chama, isso daqui é a eficiência do motor aqui. Então, vai diminuir o fator de potência e aumentar a eficiência do motor aqui. Então, a qualidade é na construção. Daí, se eu quiser otimizar, por exemplo, vamos pegar esse de 25 CV e esse de 30 CV, que está quase lá, ó. Está quase 0,92, né? Então, provavelmente, né, é de uma construção. É lógico que isso aqui é uma tabela genérica, que quando a gente entrar em projeto propriamente dito, né, eu vou falar algumas teorias aí, que inclusive até professores lá, quando eu estudava lá na Católica, os professores que não só eram docentes, ministravam aula, mas trabalhavam no sistema elétrico de potência, né? Eram chefes de departamento, projetistas, né? Então, eles contaram lá na turma lá de engenharia elétrica umas histórias interessantes, né? De como, né, eles pegam é, na média, né, faz um estudo estatístico aí, pega a potência, né, na época não existia muito catálogo, né, a potência aqui de vários equipamentos aqui, e esses fatores de potência aqui é uma média dos equipamentos, por exemplo, eu tenho uma média dos equipamentos que eles encontraram no catálogo para um cesto de CV, né? Esse também é uma média para o de 1/4 e assim por diante, né? Eles fazem uma média aí e apresentam esse fator de potência aqui. Então, se você for olhar no catálogo, dependendo do fabricante, não vai aparecer esse número aqui, porque ele é uma média de vários, né, de várias marcas, de 1/4 CV, de 1/6 e assim por diante, né? Por isso que até os professores falavam, ó, o ideal é você ir lá na placa do motor, lá na placa do ar-condicionado, da central de ar-condicionado, do equipamento que você estiver fazendo o projeto, porque os dados que estão lá no equipamento propriamente dito, eles têm mais confiabilidade do que esses dados aqui genéricos que tem nas normas técnicas de distribuição da concessionária local. Alguém tem alguma pergunta? Parece que eu vi que abriu. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria saber, eu andei procurando aquela tabela da empresa, como é que é o nome da empresa? SEG, né? Segue.
Eu não me lembro agora, foi da última aula que teve sobre Ah, você tá a... falando essa daqui que tá na tela, a I- Celg? Isso. Não, essa Eu andei... aqui, ó, se você... Deixa eu abrir o navegador aqui pra gente. Deixa eu ver, é NTD 04. É, pode ser Enel, que foi a penúltima. Eu sei que Olha foi isso. a da Celg, né? Celg. Isso, é porque é o seguinte, é porque essa daqui era a concessionária antiga, aí depois a Enel Distribuição, né, assumiu e agora está a Equatorial. Mas assim, né, você ainda vai ver esse logo aqui, mas ele não está desatualizado não. Então, ó, você vem aqui no navegador e coloca, ó, NTD ou então NTC, né, que aí que o pessoal colocava NTC por conta que antigamente chamava Celg, né? Então, só você colocar no Google aqui, ó, NTC 04, que aí você vem aqui na norma, ó, e aonde está essa tabela aqui, ó. Essa tabela que eu colei aqui, ó. Ah, tá, obrigado, professor. Daí para mim fazer o trabalho que falta ainda, né? Essa daqui é a Da parte tabela 7, ó. Essa daqui, tá vendo? É a tabela 7. Essa daqui que tá na tela aqui, ó. Eu tava fazendo a conclusão aqui do último exercício aqui, que muitos não, né, não fizeram o parecer, esqueceram, né? Então, mas se quiser, tem alguém com a mão levantada, é Alcemar? Quem que perguntou agora aí agora? eu deixei a mão Ah, levantada mesmo. era você. Oh, foi Sim, mal. é É que porque eu da não vi parte ali aqui. eu não fiz o último exercício ali, né? Que é a parte ali de economia, né? Essa Uhum. parte aí. Então, aí eu deixei até uma dica. É porque eu estava falando aqui da construção, né? Como se diz em resumo, para não estender mais, né? Então, essa construção que eu falei melhor é você, em vez de fazer um motor inteiriço, usinado, você vai fazer a formação dele com placas isoladas eletricamente uma entre a outra. Para promover esse desenho azul aqui, seria a simulação do campo eletromagnético. O campo eletromagnético ele tem que estar nesse formato aqui linear para o motor aumentar a eficiência e o fator de potência dele. Quanto melhor ele é construído, o fator de potência vai chegar igual esse daqui, ó, o de 25 ou de 30 CV. Daí, adicionalmente, você, né, o pessoal, dependendo, eles acoplam uma caixinha aqui, ó. Deixa eu ver se a caneta sumiu aqui. Eles acoplam uma caixinha aqui que eu já estou pegando o gancho para o último fórum aqui. Eles acoplam aqui uma caixinha e daí, né, em cada polo, né, eles vão colocar o quê? Um capacitor aqui dentro, aqui, ó. Aí põe um capacitor em paralelo, né? Aí é lógico, você tem que fazer o aterramento dele, né, para escoar. E daí, esse motor, né, ele, por exemplo, pela construção, pela qualidade da construção, ele chegou ao impressionante fator de potência de 91, né, um rendimento de 82%. Então, para eu otimizar, melhorar, alguns fabricantes acoplam, né, um módulo aqui, aí colocam um capacitor em paralelo em cada um dos dois polos, né, uma máquina trifásica, uma clássica, ela tem 6 polos aqui, né, e daí ele aumenta esse fator de potência, ou para 0,92, ou para 0,93. Então, quanto mais próximo aqui, lembrando que na aula passada eu fiz um gancho, vocês vão ter uma UC, ela vai demorar um pouco aí. É o módulo específico 3, é chamado de eficiência energética. E lá a gente faz um exercício completo
de correção do fator de potência, né? Como que é a análise e o que que ela impacta financeiramente, né? No mês, até comentei na aula passada, né? Que se você não corrigir, deixar um motor com um fator de potência igual esse daqui de 1/4, muito baixo, né? 0,69, funcionando a pleno vapor, por exemplo, todos os dias, sem corrigir esse fator de potência, fora o contrato de demanda, que é um valor fixo, que eu chutei, eu lembro que eu chutei na aula passada, uns R$ 10.000, aí vai ser acrescido e pode chegar, por exemplo, no cálculo lá, da média no dia, uma taxa de R$ 187. Então, se você, né, não fizer a correção do fator de potência e continuar com esse comportamento, né, de consumo, vai ser o quê? 189, né, reais vezes os 22 dias faturado, né? Ou seja, vai ser 10.000 mais, né, 22 dias vezes R$ 187, né? Então, esse valor, né, do contrato de demanda que é fixo, ele pode aumentar muito mais. E se você também consumir mais que o contrato que você fez, às vezes, dependendo da empresa, uma empresa nova, né, não tem muitos clientes, então você vai trabalhar com a operação baixa, 40%, daí o contrato de demanda ele vai vigorar por 12 meses, ou seja, um ano. Então, um ano você tem que fazer a correção do fator de potência proporcional à porcentagem que você assinou no contrato de demanda e você vai ter que utilizar a potência que você se propôs a utilizar, que são os 40% da potência total que você tem na planta, né? Então, daí eles podem escolher tarifa azul, tarifa verde, verde e amarela, tem a tarifa branca e por aí vai. Cena, né, dos próximos capítulos, lá no modo específico 3. Ô, professor, posso tirar uma Sim, dúvida? sim, pois não. Sobre os aterramentos, assim, de, tipo, TC, né? Transformador de corrente, TP, de potência, também não é só para SPDA ou é para correção também serve, de spike? Como é que é o? É porque travou aqui. Fala de novo o? Aterramento, a parte de Ah, aterramento de transformador de corrente, né, os TC, os TP, né, transformador de potência, ele serve só para SPDA, né, que é as descargas atmosféricas, né, e também ele serve para os spikes, assim, a parte de... não, agora entendi. Não, por exemplo, TC e TP geralmente são transformadores de medição, né? Aferição, né? Então, o TP ele afere o nível de tensão e o TC afere o nível de corrente. Pode ser direto na média tensão, pode ser direto lá no Não, sim, armário não, de baixa. sobre essa Não, dúvida então, aí... mas assim, Aham. não é só o sistema de aterramento, não. Na verdade, ele vai escoar para o aterramento, né? E ele ajuda sim. Não Ah, só tá, para os instrumentos, né, de medição, né? sim. Ixi, ajuda demais. Sim, não, é só essa dúvida aí que, porque eu até ouvi um relato aí no ano passado sobre uma morte de uma pessoa que foi, né, roubaram cobre, né, numa subestação e Aham. acabou Ixi, falecendo, né, acontece demais. na hora de romper o cabo, né, e Uhum. sofreu uma descarga. Não, tem um caso, né? Trabalhava no escritório que prestava serviço, né? Aí aqui em Goiás tem a Saneago, né? E daí tem a subestação elevatória, né? Por exemplo, dependendo da fonte de água potável que você tem, ela fica no nível muito abaixo, né? Aí não dá por gravidade você enviar para um determinado setor, né? Então você manda para uma estação elevatória que ela está no nível mais alto do que a região, né? A região que ela atende, e daí você coloca essa subestação, né, para bombear a água e depois dela por gravidade para os clientes. Então, aí um morador de rua entrou, né, numa dessas subestação elevatória da Saneago e lá tinha um transformador desativado, né? Um transformador desses abrigado aí. Daí o transformador estava aberto, né? Já estava violado. E o óleo, né? O óleo mineral dele estava exposto.
Aí o que que o morador de rua fez? Ele arrumou, sei lá, uma panela, uma frigideira, e ele pegou o óleo do transformador e fritou lá alguma coisa lá para ele comer. E depois encontraram só o corpo dele lá. Morreu intoxicado. Então isso acontece demais. E aí fica a questão, né? O cidadão entra, né, para roubar cobre, ou, né, ele entra, invade ali e ele morre e acaba que, dependendo aí dos advogados e da concessionária de energia ou de água, ainda a concessionária ela pode ser responsabilizada. O, como se diz, o argumento que pode ser usado, né, pelos advogados e da acusação é que a concessionária, né, no caso, o acidente que eu citei, né, que foi real, a de água, a de energia, ela tinha que manter, né, as dependências dela fechada e protegida para que ninguém entrasse, né? E aí, um BA1, né, o que que é um BA1? É uma pessoa inadvertida. Geralmente esse código de classificação a gente vê mais para frente. Mas entenda que o BA1, ele é considerado uma pessoa inadvertida, ou seja, ele é adulto. Porém, né, embora ele seja adulto, provavelmente ele fez o segundo grau, provavelmente ele fez eletricidade básica, ele tem conhecimento de eletricidade básica, porém ele não tem capacidade, né? Muitos, por exemplo, quantos eletricistas, né, quantos profissionais da área você já viu testar um cabo de baixa tensão com as costas da mão? Levanta a mão, quem já viu isso, né? Então, e isso é extremamente perigoso, porque quando você toca, né, um cabo energizado e você não está com calçado de segurança, às vezes você está encostando, né, o cotovelo em algum local e ele está desprotegido, vai dar o quê? Uma diferença de potencial. Aí, se o cidadão pega aqui, ó, com os dedos aqui em formato de pinça, vai haver o processo de tetanização, ou seja, os músculos eles vão apertar. E nem que eu queira, né, eu vou soltar esse cabo aqui e ele pode ser eletrocutado. Então, não quer dizer que o cidadão ele é adulto, né, a classificação dele é um BA1, não quer dizer que ele não vá se acidentar, ou seja, ele não tem conhecimento suficiente para se proteger dos riscos da eletricidade, né? Então, isso é gravíssimo. Se você vê alguém testando o cabo, né, com a mão, você tem que utilizar um detector de tensão adequado, né? Não tem aquelas canetinhas, né? Até aquela caneta que a gente compra na ferragista, ela parece uma chave de fenda, né? Aí ela tem dois metais assim e tem uma ponta, né? Tem a ponta metálica. Se eu não me engano, se você colocar o dedo em uma e colocar próximo de um cabo, aí aparece um sinal de um raio. Se você pôr o dedo na outra e colocar no circuito energizado propriamente dito, pode ser em cima da capa protetora ou pode ser propriamente no cabo energizado. Daí, ó, inclusive, aí parece um termômetro, né? Vai aparecer no mostrador dele que está energizado, inclusive o nível de tensão. E esse tipo de chave de teste, que o pessoal chama, ele não é adequado, ele não cumpre os pré-requisitos de segurança. Os pré-requisitos de segurança que a NR10, né, apregoa é que você não, um deles é que você não, um cidadão, né, uma pessoa, né, um ser vivente, ele não pode fazer parte do sistema elétrico potência. O que quer dizer fazer parte do sistema elétrico potência? Quer dizer, né, um sistema elétrico potência, basicamente ele tem um quê? Uma fonte, uma fonte de energia, né, no caso aqui alternada, ele tem condutores, tem cabos, barramentos, e ele vai ter no final aí o quê? Uma carga, né? Ou seja, um cliente que tem equipamentos resistivos, equipamentos capacitivos, indutivo ou até mistos, né? Então, isso daqui é o CEP, né? É o Sistema Elétrico de Potência. É a fonte que gera energia, são os condutores que conduz o potencial elétrico, e quando você liga o equipamento, ele também vai o quê? Vai gerar uma corrente elétrica, um fluxo ordenado de elétrons aí. Então, esses são os entes, os componentes do CEP. Agora, se você vem aqui
e entra em contato com o cabo e não está aterrado, você vai virar parte do sistema elétrico de potência, você vai virar condutor, né? Você vai virar um condutor de terra. E isso não pode ocorrer, porque senão vai haver o que é a eletrocução, né? Basicamente, a ideia é essa, né? Uma pessoa inadvertida, né? Aí os advogados iriam argumentar assim, né? Que a pessoa ela é inadvertida, ela é adulta, porém, né? Aí daí os advogados de defesa, igual eu já vi acontecendo, né? Eles pegam e falam, ó, mas ela é um BA1, mas ela é o quê? Um morador de rua, né? Ele tá, como se diz, alheio, fora, né? À sociedade. Daí eu já vi as duas situações acontecer. Uma, eu já vi em perícia que a concessionária ganhou, né? E outra que a pessoa que acidentou e o parente dessa pessoa que acidentou apareceu, né? E aí ele, né, ele ganhou, né? Fez o requerimento aí e ganhou a indenização em nome dele, né? Então, dependendo também dos argumentos, né, do pessoal lá, os advogados e o perito, né, do reclamante, que é o da concessionária, e da reclamada, eles podem ter esses argumentos que podem validar ou não. Mas, a priori, a princípio, a concessionária de energia, a concessionária lá de água, ela não pode deixar, né, as instalações delas abertas, porque é um sistema de risco. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo um trabalho, era até sobre aterramento. A gente estava fazendo manutenção no aterramento da empresa aqui da Ambev aqui da unidade aqui de Goiânia. E daí toda empresa, né, que faz invase aí de refrigerante, né, de bebidas, eles geralmente, principalmente cerveja, eles têm uma estação de tratamento de água próprio. Você precisa ver, na hora que eu entrei, assim, e a água lá, né, ele recebe a água potável, né, da Saneago, né, que é a nossa concessionária local, e ele faz o tratamento. Você precisa ver, eu não sei o que que é pior, o fedor da estação de tratamento, isso a água potável, eles recebem lá na estação de tratamento água potável que vem do sistema Saneago, faz o tratamento novamente, daí eles liberam essa água para fazer, né, a mistura lá juntar com lúpulo, né, as cervejas lá que tem o lúpulo de cevada, lúpulo de arroz e por aí vai, né, as várias bebidas, né, aí essa água que passa lá nessa extração de tratamento deles que vai compor as bebidas, né? E você precisa ver, o fedor lá é terrível, é terrível. Se você for, uma vez eu estava fazendo né, a vistoria, porque eu acompanhava a equipe, né? Aí a gente ia nas valetas, fazia o teste, né, com um terrômetro, calculava a resistência de terra, né? Se tivesse cabo partido, a gente fazia a manutenção, aí a gente ia, né? Caixa de inspeção por caixa de inspeção até finalizada a planta inteira, né? Aí daí a gente almoçou e não, vamos fazer o levantamento do sistema de aterramento, que aí tem aqueles tanque tipo taça, né? Tem vários. Daí a gente foi fazer, né? Inspeção lá, almoço, depois do almoço. Todo mundo começou, mal chegou lá próximo, assim, local que ficava fechado, né? Aí fica os tanques de aeração, tudo aberto. Você precisa ver, né? Água podre, 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 podre. E assim, o pessoal fazendo o tratamento dela lá. E a gente começou a passar mal, começou já a ter ânsia de vômito. Então, assim, um local assim insalubre, né? Daí a gente foi depois, né, mais tarde, pegou máscaras, né? Inclusive algumas máscaras que tem né, um filtro ativo, né? E daí a gente foi ao local, porque já o fedor lá já era insalubre. Aí imagina um morador de rua, entra lá, aí ele passa mal, né? E cai dentro desses tanques aí, né? Aí imagina, né? A empresa é corresponsável. Ele invadiu, mas a empresa, ela, a priori, né? A princípio, ela é corresponsável. Então, gente, vamos aqui no fórum aqui de discussão, né? Então, muitos já, né? Eu vi a resposta de muitos aí, né? Achei interessante aqui, ó. Ó, ó, em sistemas de movimentação de carga, né?
Olha, que utilizam motores, inclusive eu achei interessante essa questão aqui, né? Que vou ver se vocês concordam aí, principalmente quem já trabalha na área. Ó, que utilizam motores de corrente alternada, né? É comum utilizar um sistema de frenagem por atrito, né? Igual o sistema de frenagem aí normal de carros aí, por exemplo, né? Para garantir a precisão na parada do motor. O freio é alimentado por corrente contínua, ou seja, o sistema é alimentado por alternada, né, corrente alternada, porém o freio ele tem corrente contínua, então deve ter o quê? Um conversor, né? Inclusive, eu vi a resposta que muitos deram aí, né? Alguns colocaram na plataforma, outros me enviaram arquivo em Word, né? Tudo escrito, né? Eu pontuei todos aí, né? Mas assim, o que eu achei interessante é que ele faz, na verdade, duas perguntas aqui, ó. Ó, o freio, né, é alimentado por uma corrente contínua e consegue reduzir o tempo, né, até a parada completa do motor. Contudo, o sistema, lembra que eu falei, a gente tem que ler tudo e extrair, às vezes a pergunta ela está escondida ali no meio. Aí ele está fazendo a conclusão aqui, né? Isso aqui é uma pequena mini dissertação, né? Contudo, o sistema elétrico nos fornece apenas, né, corrente alternada, impedindo a alimentação direta do sistema de frenagem na rede, o que exige instalação de um circuito retificador, né? Ou seja, o circuito retificador, para quem ainda não sabe aí, é um circuito que eles chamam de ceifador, né? A gente tem dois tipos, né? Já fazendo spoiler aí, nós temos de dois tipos. Tem o de ponte, né? Ou de ceifamento incompleto, e tem o de ceifamento ou ponte completa aí. A gente vai ver o que que é isso e, né, eu vou jogar um questionamento para vocês, né? Para a conversão, né, da alternada, né, em corrente contínua. Diante né, do exposto aqui, né, dessa dissertação que tem um argumento, né, e esse tema, né, e tem um argumento, tem um tema, o argumento e tem a conclusão, né? E diante disso, né, informe qual a importância do circuito retificador. Ó, já é uma pergunta. Qual que é a importância desse circuito retificador? E também qual o tipo de circuito retificador deve ser utilizado, apontando por que é necessário utilizar um filtro. Ó, não é, ó, tá aqui, ó. Não é necessário utilizar um filtro capacitivo. Então, na verdade, assim, a princípio a gente lendo aqui de bobeira, parece ser duas perguntas, né? Qual que é a importância, né? Eu vi aqui uma resposta, eu não me lembro quem que foi, mas foi uma resposta curta, porém ela foi concisa, ali, foi cirúrgica. Olha, qual a importância do circuito retificador? É que ele vai o quê? Vai transformar a alternada em contínua. Ó a minha aspa aqui, ó. Em contínua, a priori. Ah, beleza. Essa já é uma resposta. E também qual o tipo de circuito retificador deve ser utilizado? Qual que deve ser utilizado? Então, eu falei que tem dois, né? Pelo menos os que eu conheço, né? Tem o ponte completa e o ponte incompleta, né? Então, eu acredito, né, e pela minha experiência, que é o ponte completa. Já é a segunda resposta. E aí ainda tem uma perguntinha ali escondida aqui, ó. Por que não é necessário utilizar um filtro capacitivo? Por que que ele jogou essa daí, esse questionamento? Alguém tem alguma ponderação aí? Ou não? Ou eu posso continuar aqui, né? Por que que não é necessário? Porque o retificador, ele só vai o quê? Ele só vai ceifar a onda, né? Ele vai transformar ela em alternado, ou seja, positivo e negativo ao mesmo tempo, em um polo só, que é positivo. Hum. Porém, ainda falta uma parte do quebra-cabeça. Que parte é essa? O capacitor para ele fazer o quê? O alisamento da onda. Que embora ela não é, ela tornou-se polarizada, ou seja, ela parou de ser alternada e transformou-se em positiva, né? Ela ainda, propriamente dita, não é o quê? Não é contínua. Então vamos lá, né? Daqui, ó,
esse aqui é um exemplo de resposta aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui a pergunta, né? Qual a importância? A importância é o que ele é o quê, ó? Esse aqui é uma sugestão, pessoal, né? Mas não quer dizer que essa é a resposta final. Teve aluno aí que deu o quê? Duas linhas aqui e eu fiquei assim extremamente satisfeito com a resposta, né? Deixa eu só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui que ele ficou ativo aqui. Só um minuto. Um minuto aqui, galera. E fica funcionando em segundo plano. Vou fechar ele para pé. É ele o. Não sei se vocês já viram o WhatsApp e aquele o Telegram, né? Eles ficam funcionando, mesmo se você fechar, se você não travar, eles ficam funcionando em segundo plano e é impressionante. Eles resolvem ligação, né? Essas coisas resolvem aparecer sempre na hora que você está ocupado, né? Que é a hora que a gente está aqui ministrando aula, né? Só um minutinho, pessoal. Agora parou, não vai ter ligação aqui no meio, não. Então, pessoal, assim, não é a pergunta, não é a resposta definitiva. Eu coloquei aqui em vermelho uma sugestão, né? Para ajudar vocês aqui. Segue abaixo, né, a importância do circuito identificador e também qual tipo de identificador específico que deve ser utilizado. Ou seja, nessa resposta sugerida, né, parte é minha aqui, parte é que está nos gabaritos aqui, né, ele não respondeu. Vamos ver se ele vai responder a segunda, né, que são, na verdade, são duas perguntas, mas na verdade a segunda pergunta ainda está perguntando, né? Por que que não precisa usar o capacitor? O circuito identificador é fundamental nesse sistema de movimentação de cargas com motores de corrente alternada, pois ele converte, né, a alternada fornecida pelo sistema elétrico, o normal, né, o trifásico, em corrente contínua, né? Não é contínua de verdade, não. O pessoal chama de pulsante, mas a gente pode considerar como contínua. É necessária para alimentar o sistema de frenagem. Essa conversão é importante porque o freio é projetado para funcionar com corrente contínua. Ah, ok. Inclusive, há um módulo, né? Até aqui, ó, pessoal. Eu peguei aqui, ó, até de um aluno que ele tem um blog, porque eu não tinha ele aqui desenhado aqui, ó, esqueci o nome do programa aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, tem o motor aqui, né? É um sistema que, né, tem um sistema aqui de partida, né? É, vai ter tem a reversão do motor, né? O que que seria a reversão, né? Ora o motor ele vai girar, dependendo da aplicação, né? Vai girar no sentido horário e ora, né? Dependendo aí do que da necessidade, eu vou precisar o quê? Girar ele no sentido anti-horário. Só que a gente faz um sistema aí, já fazendo spoiler aí, que é chamado de sistema de intertravamento elétrico. O que que é isso? Quando eu aciono o motor para ele girar para a direita, por exemplo, né? Aí o pessoal coloca um sinaleiro, né, para dizer que o motor está ligado e para dizer que ele está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Você monta lá um painel, né? Então, o intertravamento elétrico, na hora que ele gira para o sentido horário, mesmo eu acionando para ele girar no sentido anti-horário, ele não consegue, né, fazer esse acionamento, porque a gente faz um selo, né? E esse selo ele faz o intertravamento elétrico. Ele só vai funcionar, ou seja, girando para outro sentido, se eu desligar, né, o sistema
né, que ele está girando para o sentido horário, e aí depois ele vai girar no sentido anti-horário aí. Então, adicionalmente, né, o que que o pessoal faz aqui, ó? Tá vendo? Ó, ele pegou duas fases aqui, ó. Em duas fases, ele colocou um transformador, né? Então, é um transformador abaixador, né? No inventário aqui, se eu não me falha a memória, deixa eu ver quantos volts esse sistema. Então, primário e saia secundário, né? Isso. Não, mas eu tô querendo ver quanto que eu. Deixa eu ver quantos A volts. fonte. Ah, tá, os outros. Eu já montei esses quadros de automação. Eu não tô vendo aqui. Então, aí você tem um transformador, né? Provavelmente ele vai estar como abaixador para utilizar no sistema de frenagem. Aí vocês estão vendo esse módulo aqui? Esse módulo aqui, ele esconde dentro dele o, a retificação. Essa daqui é a retificação em ponte completa, que é a segunda pergunta, né? Então, o ideal é você utilizar. Muitos alunos ainda colocaram aqui, né? Aqui, ó, existem diferentes tipos de circuito identificador, mas o mais adequado é o de ponte completa aqui, ó. Ó, com diodos, né? Geralmente a gente utiliza um diodo normal aí. Esse tipo de identificador é amplamente utilizado para converter corrente alternada em contínua, né? Lembra que eu falei? Não é exatamente em contínua, é quase. Para ser ele contínua, literalmente, eu tenho que aplicar um capacitor que aí ele vai alisar a onda. Pessoal, o que que é isso? Eu não estou entendendo, calma. Vai fornecendo uma saída de tensão constante, né? Não necessariamente constante, mas a gente vamos fazer um cálculo, como diz um colega meu, um cálculo de padaria aqui, daí vocês vão entender por que que não precisa colocar o capacitor, que aí inclusive, né, é uma das perguntas aqui, né? Tá aqui, ó, fornecendo tensão constante, né, que é necessária para o funcionamento adequado do sistema de frenagem. Ó, o retificador de ponte completa de diodos é composto por quatro diodos conectados em uma configuração específica, né, formando uma ponte. Nesse arranjo permite que a corrente flua em uma direção única, né? Isso, está certo. Resultando em saída de corrente contínua, mesmo quando a entrada é alternada. Ah, beleza, né? Nessa sugestão aqui eu não respondi tudo, não, né? Então, ó, esse aqui é a configuração em ponte, né? Então, ele está ligado nesses nós aqui, ó. Eu tenho uma simulação com um colega que me passou aqui, um colega aqui do Senai, que eu achei interessante aqui. Em muitos livros aí esse assunto aqui é tratado em eletrônica geral, né? Geralmente a eletrônica geral ela fala, né, um pouco de eletrônica analógica, basicamente. Aí tem a eletrônica analógica, né, de baixa tensão. A gente tem a eletrônica, né, na parte analógica e também tem na parte digital de alta tensão, né, os tiristores aí, né, os transistores, os SCR, né? Então essa configuração aqui, ó, no livro, geralmente, às vezes ele aparece que a carga ela tá aqui no meio, né? Mas quando a gente, né, ou aqui nesse meio ou aqui, ó. Aí por que que, ó, nessa parte aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Uma tensão, né, de 120, 60 Hz, né? Ela entra alternada, sai alternada, só que ele utilizou o quê? Abaixador, né? Foi para 30 volts, né? Aí tá falando tensão eficaz, que é essa tensão aqui, a RMS. Não é a tensão de pico, não. Mas enfim, é que o multímetro, né? A quadratura que eles chamam, a RMS aqui, ó. Tensão de pico, se a gente multiplicar essa por raiz quadrada de 2, a gente acha de pico. Ah, beleza. Então ele veio aqui, ó, abaixou, igual tá lá, tá no desenho aqui, né? Peguei esse desenho aqui do aluno, ó, tem um transformadorzinho e tem esse módulo. Inclusive, ele é uma caixa metálica e ele tem quatro terminais, assim como no desenho aqui, ó.
Eles são 4 terminais. 2 você coloca o transformador abaixador, né? E os outros 2 você vai acoplar para o sistema de frenagem. Então, ó, até aqui, e o diodo, né? A gente fazendo aqui uma análise rápida aí de eletrônica digital, ou analógica, desculpa, né? Geralmente ele vai aparecer aqui no mercado, ele tem assim uma aparência de um resistor, ele é preto e aqui é cinza mais ou menos, né? Vamos pegar um aqui na internet aqui, ó. Então, ó, quero a imagem aqui. Igual da Atena, queremos imagens aqui. Aqui, ó. Então ele geralmente ele nesse formato aqui, né? Ele se assemelha, né? Assim, quem vê de longe, só não, muitos não vão achar que é um resistor, né? Porque geralmente aqueles tem os resistores, né, de cerâmica, ele tem um código de cores, né? Então o diodo, né, lá no diagrama, no desenho, essa linha aqui, ela representa essa parte aqui. Então, nesse sentido, ele deixa a corrente ou o nível de tensão passar. Então, ele é um material que ele é dopado. O que que é isso, professor? Dopado, material. Ele tem uma mistura aqui de condutor e semicondutor. Então, se eu acoplar uma fonte aqui, ó, contínua, positivo, negativo aqui, ó. Se eu vir acoplar ela aqui, ó, vai haver uma formação de corrente, concorda? E essa formação de corrente, nesse sentido, ele vai deixar a corrente elétrica passar. Agora, ao passo de que se eu conectar ele aqui, ó, positivo desse lado, negativo desse outro, vocês concordam que a corrente ela sai aqui do positivo, né? No sentido e ir para o negativo aqui. Só que ele vai passar no equipamento primeiro, né? No diodo. Aí, nesse sentido, não há condução. Aí, lá no livro de eletrônica geral, né? Fala que a região aqui de depressão, né? Essa região aqui, ela vai se comportar como se fosse um circuito aberto. Daí a outra interpretação é aqui, ó. Então, nesse sentido, ó, no sentido dessa setinha aqui, a tensão flui e, consequentemente, se eu fechar o circuito, a corrente elétrica ela vai fluir. Agora, se eu colocar o polo positivo nesse sentido aqui, ó, no sentido vindo aqui na parte cinza aqui, né, do diodo, vai haver o quê? Um comportamento de um circuito aberto, ou seja, não vai haver condução. Lembra que eu Professor, falei que... Ah, sim, pois não. quer dizer então que nessa parte cinza ele seria o negativo dele, correto? Negativo? Não necessariamente. É porque é o seguinte, o diodo, a gente faz a análise aqui, né? Aí tem a NP, né, que chama lá, né? Então, nessa região que eles chamam de camada de depressão, eles aplicam lá, esqueci que tipo de material aqui, né? Material semicondutor. Daí ele vai fazer um processo, dependendo aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Nessa camada de depressão que eles chamam aqui, é aplicada eles fazem a dopagem aqui, ou seja, tem semicondutor, eu só não me lembro que tipo de material, e condutor.
Daí eles injetam nessa camada de depressão elétrons, mas como que vai acontecer essa injeção? Se eu aplico uma polaridade positiva aqui, ele vai fazer um processo, lembrei aqui, é um processo de eletrização a nível, né, elétrico aqui, ou seja, a nível de portadores de carga. Eletrização. Então, eletrização por indução. Aí, quando você aplica polaridade positiva, né, nesse sentido aqui, essa região de depressão aqui, ela vai fazer a polarização. Então, eletrização por indução, né? Então, ele vai, né, promover o quê? Os elétrons livres que estão na outra parte aqui, ó, lembra que eu falei, né? Positivo quer dizer que eu tenho o quê? Falta, ou seja, escassez de elétron. Não quer dizer que a polaridade é positivo, né? Lembra que eu falei naquele spoiler lá? Negativo quer dizer que ele tem mais elétrons do que o polo positivo, né? Então, se você for ver ao pé da letra, a questão de polaridade, o que é positivo é porque tem menos elétrons, o que é negativo é porque ele tem mais elétrons. Mas no final das contas, só existem elétrons para eles, daí, na hora que eu faço a polarização positiva, ele vai fazer essa indução e os espaços vazios, que, se eu não me engano, fica desse lado aqui, ó, os elétrons, eles vão preencher, deixa eu ver, negativo, do polo que está negativo para o polo positivo, os elétrons, eles vão fazer um salto e preencher os espaços vazios. Lembra que eu falei? Positivo é falta de elétron. Porque o que é positivo mesmo é o núcleo do átomo, né? E negativo é excesso. Excesso de elétrons. Então, quando a polarização positiva, né, esse excesso de elétrons ele vai pular aqui para a camada positiva aqui, bem aqui nessa junção aqui, ó, na camada de depressão. Daí ele faz o que? Ele fecha o circuito, daí a corrente elétrica que vai ser formada, ela vai fluir. Aí, no contrário, quando eu polarizo positivamente essa outra parte aqui, ele faz o contrário, né? Ele faz uma indução, só que os elétrons, né? Eles ficam do lado mais negativo e o lado positivo, né? Fica com menos elétrons. Então, ele vai se comportar como um circuito aberto, né? Uma chave normalmente aberta. Enfim, aí quando ele chega aqui, ó, por exemplo, então quer dizer que aqui, professor, ó, ele está conduzindo energia, ó. Aí eu tenho uma carga aqui, opa, alimentou a carga, né? Ou seja, lá para fechar a pinça lá do o freio, né? O freio elétrico. Agora, ó, essa mesma corrente, ela tenta passar aqui, ela não consegue. Então, quando eu estou no semiciclo positivo aqui, ó, ele só energiza para esse lado aqui, ó. Do mesmo jeito, ó, aí ela é ponte completa, porque ela faz isso, ó, aí na hora que ele inverte o sentido aqui, ó, ora esse torna positivo e alternado é assim, né? E na hora que esse também torna-se positivo, ó, ele vem e aqui ele ceifa, ó. Se fosse ponte incompleta, aconteceria isso aqui, ó, a ponte incompleta, ó. Eu só vou ter lá dois diodos, né? Aí aqui, ó, vai ter um gap, um espaço aqui, ó. Eu vou ter, nos dois casos, eu tenho polarização positiva pulsante. Então, se a gente for pensar numa pinça de frenagem aqui, ó, eu tenho uma pinça aqui, ó.
eu tenho um disco. Ó, professor, esse disco aí tá meio distorcido aí. Faz de conta que tá reto aqui. Então, no momento aqui, ó, que fecha, ele, né, ele vai, aperta o disco aqui, ó. Nesse momento aqui, ele solta. No outro, ele fecha, ele solta. Do mesmo jeito, vai tender na ponte completa aqui, ó. Quando eu adiciono mais 2 diodos aqui, ó, aí ele diminui esse gap aqui, ó. Aí os dois fazem o trabalho ao mesmo tempo. É por isso que as ondas positivas elas se juntam aqui. Mas, como diz lá no telecurso segundo grau, vamos pensar um pouco. A frequência da rede aqui, ó, tá falando aqui, ó, é 60 Hz. Confere? Ok. Aí, não, mas antes disso, né? Se eu acoplar, aí a terceira pergunta que está escondida na segunda aí, ó. Aí ele pega e fala, oh, por que que eu não preciso colocar um capacitor aqui? Porque o que que esse capacitor em paralelo, né, ele vai influir, né? Aí eu tenho, né, o diagrama fasorial aqui, ó. No primeiro momento, e aqui tanto faz, ó, colocar o capacitor aqui, colocar ele aqui, tanto faz, viu? Ele carrega, ó. Ele carrega aqui, ó, chega no máximo. Daí um capacitor, ele tende, né, depois que ele é carregado, chega no máximo, e como ela tá pulsante aqui, ó, ele vai começar a descarregar. Só que como é uma fonte de onda completa, esse capacitor, ele não descarrega por completo. Então, ele é aquela mesma história. Vamos supor, você tá aí num casamento, né? O, o o garçom ele chega para você e enche seu copo, né? Se já for em casamento que você tem a leve impressão de que o seu copo ele nunca esvazia, na hora que seu copo esvazia um pouco, o garçom passa ali, ele enche mais um pouquinho, né? É a mesma história. O capacitor, né, o tal lá, ele não chega a descarregar totalmente, porque a ponte completa, né, no momento que a outra não está em condução, a segunda ponte aqui, né, ela vai estar em condução. Então, o capacitor, ele descarrega, porque o normal é ele descarregar até o final. Aí ele só descarrega um pouco e carrega novamente. Aí, de novo, ó. Aí a segunda ponte, né, vai entrar, a parte positiva vai entrar em ação. Então, ele carrega, descarrega, carrega de novo. Aí, quando a gente olha lá no osciloscópio, né, na tela lá do osciloscópio, a gente vê lá, ó, até no datasheet, né, a gente vê lá assim, ó, uma linha, daí a gente tem que mexer lá nos botões aqui do osciloscópio para aumentar a escala, para a gente conseguir enxergar o gap, esse gap aqui, esse espaçozinho que o pessoal chama de ripple. Só que você, olhando aqui no olho nu aqui, né, e dependendo aí da capacitância e do sistema, você vai enxergar ele como, né, como corrente contínua. Quanto melhor aqui o projeto aqui, eu vou colocar um ripple bem pequeno para ele ficar o mais linear possível. Por exemplo, em computadores aí que eu preciso de níveis de tensão, níveis de corrente específicos, né? Porque os transistores que ficam no processador, que ficam numa placa de vídeo, eles precisam de valores extremamente específicos para ele gerar uma imagem ou para ele gerar um cálculo, né? Eu preciso de indutores com um projeto, um design, né, diferenciado, né, que é o design toroidal, para ele ter um fluxo de campo magnético constante, menos errático, né? Então, na construção também são mini placas, né? Parece arruelas. Ok. Aí a pergunta é, por que que eu não preciso colocar o capacitor? Tá vendo que eu falei entre aspas em corrente contínua? Porque esse daqui continua sendo corrente pulsante, né?
de qualquer jeito, ela não está contínua. Por quê? Porque ela chega no máximo, a tensão de pico, né? E depois, né, o multímetro ele vai enxergar sempre a tensão eficaz aqui, ó. Se você põe o multímetro, ele vai estar enxergando o quê? Vai estar enxergando, né, como se fosse corrente contínua. E ele vai estar enxergando a tensão eficaz, né, do sistema aqui, né? Mas se tem esse gap aqui, ó, carregamento, né, por exemplo, ele chega no máximo, depois chega, zera, chega no máximo de novo. Professor, então, será que essa pinça não vai ficar abrindo e fechando, como se fosse um freio ABS, por exemplo, né? Eu também pensei isso, mas olhando os catálogos aqui, né, o professor aqui, ele me forneceu alguns catálogos aqui da VEG, eu dando uma olhada aí. Não precisa porque, vamos pensar um pouco, a tensão da rede é 60 Hz, né? A frequência, desculpa, né? Então, a frequência da rede, nossa, aqui é 60 Hz. Pessoal, o que quer dizer isso? Eu tenho 60 Hz, seria lá no gerador, lá no sistema elétrico de potência, é 60 giros, né? Ou 60 ciclos positivo e negativo. Cada ciclo desse aqui, ó, esse aqui é um ciclo completo, né? Ou seja, seria o giro completo, né? Os 360 graus lá do gerador, lá na fonte aqui, né? A parte, aqui eu chego 180 graus, né? Os outros 180 aqui, ele completa o ciclo aqui. Então, esses 60 Hz seria, se eu fosse enxergar de forma mecânica aqui, né? 60 giros. 60 giros por quê? Por segundo. Então, você pensa, um segundo deu 60 giros aqui. Pessoal, então quer dizer que um segundo, né? É 60 de duas a duas dessa daqui, ó. Então, vamos pensar aqui, 60 vezes 2, se são dois picos positivos aqui, então vocês concordam que vai ter o quê? 120, né? 120 picos positivos. Vou ter o quê? 60 bacadinha dessa aqui, ó. Em um segundo. Vocês acham que, no máximo, essa pinça aqui, ó, na hora que ela pega lá no disco de freio, no máximo, ela vai ficar igual quando, sabe, quando a gente pega em um objeto pesado aqui, a gente quer manter, a gente mantém aqui a mão fechada, mas assim, você está com vontade de soltar ela, né? Você fica tremendo. No máximo, essa pinça aí, que eu vi lá no catálogo, ela vai ficar o quê? Tremendo. Mas esse tempo é tão ridículo, ou seja, eu vou ter 120 desses picos positivos aqui, ó, em um segundo. Ou seja, em um segundo ele vai apertar e desapertar só um pouco, né? 120 vezes. Então, é praticamente a tensão contínua. Então, o espaço, né, entre um pico positivo e o outro pico positivo é praticamente, né, o espaço de tempo aí é praticamente não dá nem uma piscada de olho aí, né? Então é por isso, né, em função, né, aí vocês podem colocar aí do Ripple, né, eu ter em média 120 picos positivos aqui, ó, ou seja, a solução desse freio, desse módulo aqui, ó, esse módulo que é colocado lá no motor, né, para servir de freio, né, é o quê? É praticamente irrisória, 120, né? Então, o tempo entre um pico e outro aqui, né, é ridículo, né? Menos que uma piscada de olho aqui. Então,
não há necessidade de eu, né, de na solução fazer essa que é a palavra correta, fazer o alisamento da onda. O que é o alisamento da onda? Diminuir o ripple, né? Ou seja, o carregamento e o descarregamento do capacitor. Então, é irrelevante a aplicação do capacitor aqui. Então, eu colocar só o retificador que vai gerar uma onda pulsante, eu posso dizer que ela é praticamente contínua para para esse tipo de aplicação. O pessoal utiliza em ponte rolante. Vocês já viram o que é uma ponte rolante aqui, ó? Eu vi alguns alunos colocou aí os tipos de aplicação, né? Ficou muito bom. Aqui, ó, um sistema. Tem uns inversores de frequência da VEG aí, ó. Então, pessoal, preciso de precisão aqui, ó. Aí, geralmente, tem uma empresa aqui em Goiânia, que é a Ferrobras, né? Eles têm placas, perfis metálicos gigantescos aqui, ó. Aí eles precisam lá, ó, aqui, ó, no chão de fábrica aqui, fazer a movimentação dessas cargas aqui, ó, ou seja, movimentar, né, aqui sei lá, da esquerda para a direita aqui, né? Aí, dependendo, eles têm várias configurações aqui, né? Por exemplo, ele move nesse sentido. Aí, às vezes, o pessoal coloca uma ponte rolante maior aqui, ó, nesse sentido aqui no galpão, né? Aí, geralmente, tem esse cliente, a Ferrobras, que utiliza. Daí, você utilizar um freio desse por corrente contínua, né? Só com retificador, sem a necessidade de aplicar um capacitor para alisar a onda, né? Para diminuir o ripple, é necessário. Não, ele não vai influir. Agora, se fosse um sistema computacional, aí precisava. Precisava, porque dependendo aí, né? Tem sistema aí, processador mesmo, né? Que aí dependendo, por exemplo, o zero dele é literalmente, por exemplo, circuito ligado ou desligado. Tem arquiteturas que o ligado é um nível de tensão, o desligado é 0 volts, literalmente. Tem outros que ele ligado, vamos supor, dois não, 3,5 volts, por exemplo. E o desligado é um nível de tensão menor. Não quer dizer que ele está desligado, mas aí ele vai entender o que que é né? 3,5 volts, por exemplo. E aí o zero para ele, né? Vai ser, sei lá, 1,5 volt, por exemplo, né? Então, aí eu precisaria, né? Aí, dependendo, aí eu preciso de uma fonte retificadora, né? Para fazer o quê? Além de transformar ele em pulsante, né? Eu preciso literalmente transformar ele em contínua, né? Igual uma fonte aí de notebook aí, né? Que ela transforma de 220 para 19 volts contínuo. Aí sim, esse tipo de aplicação, né? O sistema computacional, ele requer uma tensão, né? E uma corrente contínua. Aí eu tenho que aplicar o capacitor. Agora, se é um sistema mecânico, um freio, já não há necessidade de eu aplicar esse capacitor. Beleza? Então, ó, você colocando uma justificativa semelhante a essa aqui, tá ok, né? Depois eu vi aqui a pergunta, eu no primeiro momento achava que era só duas, né? Que era só a importância de utilizar o retificador e qual tipo de retificador utilizar, né? Que é o ponte completa, né? Mas ele ainda faz essa pergunta meio que escondida aí, né? Por que que nessa retificação, né, ele fala que é contínua, mas não há necessidade de pôr um capacitor que literalmente, colocando um capacitor, aí ele deixa de ser pulsante e ele literalmente vira contínuo. Aí eu tiro as aspas, né? É porque é um sistema mecânico, um sistema de freio, né? Não é um sistema computacional. Então, e o tempo é irrelevante lá, ele vai ficar
ele vai ficar oscilando, né, entre desapertar e apertar 120 vezes em 1 segundo. Então é como se ele estivesse segurando, né, o disco para fazer o freio, né, para frear ali o motor do Professor, braço da ponte rolante em cima da onde o operador tá querendo pegar o perfil metálico, por exemplo. mas se fosse adicionar o capacitor aí nesse circuito, teria algum problema? Olha, eu acredito que não, viu? Mas assim, é aquela história, muita empresa, infelizmente, o dono da empresa, ou seja, o dono do Cacau do Faz-me Rir, ele é apenas dono. O que o senhor quer dizer com isso, professor? Eu já tive muitos clientes que me pediram a solução. Eu fiz o projeto, falei, ó, é melhor você pegar essa combinação de cabos, por exemplo. Vamos supor, usar 2 cabos por fase de 50 milímetros, em vez de usar um de 120, por exemplo, né? Aí simplesmente ele, né, ignora, né? Desculpa a palavra, ele ralucou, né? Aí não quero isso. Então, tem esse tipo de solução, outros tipos de solução que a gente fala, simplesmente porque ele é o dono, né? Ele é o que contratou você. Se ele não quiser, ele não aplica, não. Então, você colocar um capacitor, o que que você vai adicionar? Você vai adicionar custo. Ah, professor, mas o que que é um capacitor? Não, realmente, é pouco. Eu vou só te falar uma coisa. Eu trabalhei numa empresa aqui em Goiânia, numa construtora, em que aí eu projetei lá até assim, a ideia inicial, como se diz, não foi nem minha, foi do eletricista lá, um cara muito bom de serviço. Uma hora dessa, se brincar, daqui um dia ele vai me contratar, ele vai ser meu chefe. Cara, ele é muito bom de serviço e visionário. Por exemplo, você tem lá um galpão. Esse galpão, né, e tem a iluminação interna e tem a iluminação externa lá da fábrica, né? Então, o que que tinha lá antes? É um sensor, né, quando está de dia, né, o circuito fica aberto. Quando anoitece, ele fecha e os refletores eles ligam, né? Só que às vezes os refletores, né, o quê? Eles dão defeito, né? Queima, por exemplo, né? Então eu peguei, né? Ele pegou e falou assim, uai, seu Pableira, por que que o senhor não... E aí eles queriam uma solução para isso, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, só se colocar uma chave parecendo chave de transferência, como minha experiência mais em sistema elétrico, né? Tem uma chave de transferência automática, só que ela é de média tensão, né? A potência dela é alta, né? Essa chave de transferência, ela tem 3 posições. Aí eu não conhecia, né? Daí se eu não me engano, ele era eletricista industrial e predial também. Aí ele pegou e falou: Não, seu Pablo, tem uma chavinha para baixa tensão que é chamada chave de 3 posições. Ela é semelhante a essa que o senhor está falando aí, só que essa que o senhor está falando, além de cara, ela é o quê? Ela é muito robusta, ou seja, é eu querer matar uma formiga com um canhão, né? Então, aí ele falou: Não, tem essa chave de 3 posições. Eu falei: Fechou. Então, você coloca, né, uma posição para se eu quiser ligar um refletor por algum motivo, ele literalmente, como se fosse um interruptor, eu coloco em uma posição. Se eu quiser desligar para fazer a manutenção, trocar o refletor, eu coloco na segunda posição. Agora, se eu quiser deixar ele ligado, mas aí o sensor, né, o sensor de luz, né, o fotossensor, né, que mantém o circuito aberto quando está de dia e mantém ele fechado quando anoitece, né, que seria uma automação, né, eu posso dizer que ela é de malha fechada ali, né, seria uma automação burra, vamos dizer assim, né. Não seria uma inteligência, mas ela funciona como se fosse, né. Então, aí na terceira posição, o sensor, né, de luz ali, ele funciona, né, ele só vai fechar o circuito quando anoitecer, né. Moço, sabe quanto que era essa chave
Professor, eu não estou te escutando. Não sei se é só eu ou todo mundo. Não estamos escutando, meu. E agora? Tranquilo, estamos. Agora tudo certo. Agora voltou, né? O valor da Ixi, chave. não, acho que o controlezinho aqui deu ruim. Então, eu não sei, vocês pararam de ouvir agora ou já tem tempo Não aí? deu o valor da chave. Ah, sim. Então, o valor da chave era incríveis R$ 8, né? Ou seja, um valor muito baixo. Daí o que que ele pegou? Ele não tem aquela, parece uma serra-copo, a furadeira. Aí ela tem uma ponteira assim, né? Que é para metal, né? Aí ele foi, fez o furo, colocou lá, instalou, colocou a chave de 3 posições. Você acredita que meu chefe me deu um esporro de novo? Sabe o que que ele falou para mim? Você aumentou o valor do serviço. Gente, R$ 8. R$ 8. Sabe o que que eu fiz? Eu peguei, tirei do bolso e dei os R$ 8 para ele. Eu falei, não, não tem problema não, aí. A gente não resolveu. O problema não é resolver, né? Resolver os anseios do cliente, né? Porque assim, ele faz o contrato fechado e daí ele, depois da obra, se ocorrer qualquer intercorrência, por exemplo, dependendo do valor que ele fechava lá, a equipe de manutenção ela ficava disponível, sei lá, por 6 meses. 6 meses depois da obra terminada, se ocorresse algum problema, a construtora vai lá, analisa, né? Um eletricista, um eletrotécnico, até o engenheiro vai lá, analisa e aplica a solução. Pois é, o cara só não me chamou de santa e rapadura, o dono da empresa. R$ 8. E eu ainda estava resolvendo o problema de quem? Dele, que é o problema do cliente. Então, aplica só o retificador, viu? Agora, se for uma aplicação, se a empresa for sua aí, você colocar o capacitor, adicionar, beleza, ok. Mas literalmente, pelo que eu vi aí no catálogo da WEG, né? Os catálogos aí, as pesquisas que eu fiz, não tem essa necessidade, não. O módulo, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, não é nenhum desses aqui. Ó. Isso aqui, ó. Pena que a foto não tá muito boa aqui. Tem um que mostra ele por baixo aqui, ó. Ó. Só tem um que ele só tem os 4 terminais aqui, ele mostra aqui. Aí, ó, 380, aí tem meia onda. Ainda tem, ó, ainda tem aplicações aqui maiores. Mas ele ele é pequeno mesmo, assim, ó. Mas já imaginou se fosse ter comprado, que o senhor queria ter colocado lá, hein? Então, não, isso porque estava no escopo do contrato, né? 6 meses, eu acho que a obra não tinha terminado nem um mês, não. Então, no escopo do contrato, ele achou que. Ele falou, não, tinha que fazer licitação. Aí eu falei, não, quase que eu falei o nome dele aqui. Eu falei, não, R$ 8, cara, fazer uma licitação. Eu falei, não, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu não fiquei muito tempo nessa construtora, não. Então, você entende? Se a solução geral é só utilizar o retificador, você não precisa incrementar aqui, só utiliza o retificador mesmo.
como diria minha mãe, né, minha finada mãe, não inventa não. Porque literalmente, às vezes, o dono da empresa, né, o dono do capital que você está cuidando, ele é apenas dono, viu? Ele não tem um olhar técnico, né? Então, às vezes ele prefere. Eu já tive cliente que eu fiz toda uma solução e o cara pagou caro e depois, quando eu virei as costas, ele pegou e colocou outra solução lá, que eu fiquei sabendo. Mas ele pagou, né? Aí você pensa, agora você, né, esquece que você é aluno, né, e esquece que eu sou professor. Agora pensa com a cabeça de empresário, né? E isso é dar tiro no pé, né? A gente sempre tem que mudar, né, o nosso, como diria o Pablo Marçal lá, o nosso mindset, né? Ora a gente tem que, quando a gente está na cadeira aí, né, do curso técnico da faculdade, a gente tem que pensar como, né, como aluno ali, como professor, mas quando a gente está no dia a dia, às vezes as soluções que a gente vê nos livros, né, as aplicações aí, a gente tem que dar uma adaptada aí, já direto. Por exemplo, projeto, você sabe o que é um projeto elétrico? Projeto elétrico, você o quê? Faz o desenho aqui, né, faz os cálculos primeiro e depois você aplica. A maioria dos projetos que eu assumi, né, como estagiário, né, e como engenheiro, os projetos eles já estavam instalados, funcionando. Não tem aquele ditado que diz a toque de caixa, né? Ah, o cara compra um motor aqui, aí pega um contator, não sei o quê, pega um relé térmico e vai fazendo aquele Frankenstein ali, né? Aí, depois que está tudo feito, a fiscalização, o agente fiscalizador do trabalho, por exemplo, chega lá, ô, cadê a RT aqui? Não tem a RT, pelo menos no eletrotécnico? Não. E do engenheiro? Ih, piorou. Aí eles vão buscar você para você fazer uma anotação de responsabilidade técnica ou uma RRT, né, um registro de responsabilidade técnica, que nem foi você que executou aquele serviço. Ou seja, você vai ter que vistoriar, ver se realmente ele foi aplicado em conformidade com as normas, em conformidade com as normas técnicas de distribuição aí, né? Se foi tudo feito nos conformes, para aí você se responsabilizar. Porque você fazer um projeto depois do que ele já está instalado, do que ele já está pronto, né? O pessoal tem um nome que chama o quê? As built, né? O como construir, aí tem o do elétrico, tem o do civil, tem o mecânico e por aí vai, né? Só que né, a gente lá no escritório chamava esse projeto de as built chamado de projeto de revés 3, ou seja, o projeto de trás para frente. O projeto você desenha, você calcula primeiro, depois, porque o desenho e o cálculo, ele é o que? A simulação, né? A simulação matemática do que acontece na vida real. É muito mais barato eu simular em forma de cálculo ou até num computador, né? Porque eu não vou gastar material, eu vou gastar o quê? Só energia e tempo de processamento e tempo lá do técnico, tempo do engenheiro calculando e projetando, né? Imagina se eu tivesse que fazer um projeto, aí você olha assim, ah, não, acho que eu vou pôr um cabo de 120 milímetros. Por que que você vai pôr? Ah, eu acho que é assim. Veio né, uma inspiração divina e me falou que tenho que pôr um cabo de 120 milímetros. Você fez algum cálculo? Não. Juro para vocês, eu já vi gente fazer desse tipo. Só não falou que era inspiração divina, né? Mas, infelizmente, no mercado, né, vocês vão aprender uma coisa aqui em muitos locais que vocês forem trabalhar, vocês vão ver que não é necessariamente você projetar primeiro e executar, né, e fazer depois. A maioria dos projetos que vocês vão assinar, né, como eletrotécnico, e quem for continuar aí, né, for fazer uma engenharia, a maioria do que vocês vão assinar é você se responsabilizando tecnicamente por gambiarras ou até mesmo projetos feitos por outros sem a devida anotação, né, do registro de responsabilidade técnica ou da anotação técnica. Então a gente já tem que começar a fazer o mindset aí, né? Então, o que eu te aconselho, só coloca a fonte, o retificador aí, tá? Tá suave.
Pessoal, então, acho que por hoje é isso. Eu vou frisar novamente aqui. Lembrando, pessoal, que os envios, ó, eles foram para a área de trabalho aqui, ó. Foram para a área de trabalho da turma de cada um de vocês, inclusive o fórum de discussão, né? Ele já foi aqui porque na hora que faz a análise, né, todos os itens, as notas que vocês tiraram, ela vai para uma mesma planilha e aí é mais eficiente, né? Por isso que eu pedi para fazer, né, a retirada e colocar aqui, né? Então, vocês têm aqui, ó, por exemplo, tem essa a atividade aqui de recuperação, mas assim, eu aconselho vocês a tentar finalizar as atividades aqui, né? Então, eu, por minha conta aqui, né, e em função da dificuldade que eu vi, que tem muitos exercícios, principalmente aqui, ó, o nêmese de vocês aqui, ó, da maioria, foi a atividade 5 da SAP 1, né? Principalmente o exercício 7, né? Até um exercício aparentemente difícil, né? Ele não foi tão canseira para vocês, que foi esse atividade 1 da SAP 2, que tem tensão e corrente alternada, né? Tem um circuito RL e um RLC, né, em paralelo ali, né? Ele até que foi tranquilo para vocês. O mais difícil foi esse, atividade 5, que ela tem muito cálculo. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, vocês vão enxergar na área de trabalho de vocês aqui, ó, até 1 do 8, ó. Lembrando aqui, para quem não prestou atenção ou não assistiu ainda, né, a última aula, né, vocês estão vendo aqui, ó, tem atividade de recuperação, término 8 aqui, né. Só que o que que eu fiz, né, né, devido à dificuldade que vocês estão tendo, eu coloquei o prazo aqui, ó, o prazo da atividade de recuperação aqui, ó, das atividades. Então, eu aconselho fortemente a vocês fazerem, assistir, né? Quem não assistiu às aulas anteriores aí, principalmente as aulas que estão, né, mostrando lá que está resolvendo a atividade, ó, por exemplo. Aqui, ó, web aula 6, ó, teoria associada à atividade 5 aqui, ó, né, ó, da web aula 7 aqui, ó, até o passo 3 aqui, ó, da atividade 1 da SAP 2, né? Então, aconselho fortemente vocês reverem, quem não viu, né, rever essa aula e tentar fazer, vocês têm até o dia 1º aí de agosto aí para fazer, né? Então, já deixei aqui o prazo aqui já está colocado aqui, ó. Na hora que vocês entrar, vocês vão ver aí. Se eu não me engano, acho que está aplicado já em todas as aulas aí. Tá bom? Tem alguém que tem alguma pergunta a mais aí antes de fechar? Ângelo? Isso, boa noite, professor. Eu só gostaria Boa de noite. saber da comunicação oral e escrita. Eu sei que não veio o caso agora, nós estamos em eletricidade, Sim. mas Olha, eu mandei aquele trabalho da SAP 1 e 2, só que tá como não foi feito. Faz horas que eu mandei. você mandou hoje? Não, faz horas. Eu mandei quando, tipo, ali quando foi... no prazo, eu mandei realmente no prazo. Então, faz o seguinte, você me manda, Ângelo, me manda uma mensagem no chat aqui agora, Eu já mandei que pro aí professor. você mandou? Não, então, Ontem eu ou vou ontem olhar eu aqui, mandei, só que daí não tive resposta. porque alguns alunos me fizeram essa mesma pergunta, e é porque lá o da UC, pelo menos o EAD, ele fechou, né? Então, eu vou dar uma olhada lá para ver se foi enviado, se não foi. Mas pelo menos, né, na última vez que eu olhei aqui, antes de fechar todas as atividades, né, eu fiz a correção e daí já eu fechei a planilha lá do Excel. Mas então você mandou uma mensagem aqui, né? Eu vou olhar aqui agora aqui. Então, é só isso, né? Eu que agradeço. Muito obrigado, professor. Uhum. Então tá, pessoal. Então, até a nossa próxima última aula aí, ó, que vai ser dia 1º do 8. Então, quem ainda tiver mais alguma dúvida, inclusive nos feedbacks, né, de quem acertou tudo, ou quem acertou um pouco, tem gente que esqueceu de upar o arquivo, né? Igual aqui, ó, só um último disclaimer aqui, ó.
Igual tá aqui, ó, envio da atividade 2, ó, pessoal. Até eu pedi para a monitora, até ela enviou para um aluno, ó. Na hora que você clica para enviar a sua atividade, né, ó, por exemplo, ó, clicou, você vai enviar a atividade 2 da SAP 1, né? Aí como ela agora está aqui fora, né? Você clica aqui na setinha e aparece que verde, né? Aí você escreve, enviei, prof. Né? Aí muitos mandam, né, manda a mensagem. Aí tem muitos que mandam a mensagem aqui e já clica aqui e envia, né? Ou aperta no Enter do teclado, né, e envia. Então, se você fizer só mandar a mensagem e enviar aqui, eu sei que parece bobo, né, às vezes, mas às vezes a gente faz isso. Eu mesmo, né, eu faço um curso EAD de engenharia de software, né? Eu já errei também, eu esqueci, eu literalmente, enviado, né, tarefa tal. Aí eu, venho e clico aqui, ó. Antes disso, você tem que vir aqui, ó, escolher arquivo. Aí você vai lá, né, vamos supor, download, né? Aí tá lá na pasta download seu. Aí você escolhe. Tomem cuidado para vocês, por isso que eu pedi para vocês nomear, né? Por exemplo, você vai enviar a atividade 2 da SAP 1, nomeia lá, ó, atividade 2 SAP 1, porque se você não nomear, você vai ter dúvida de qual arquivo que você vai upar, né? Aí vamos supor aqui, ó, vídeos produzidos, né? Abrir. Aí, ó, tá vendo? Aí, quando ele tiver o nome aqui, e aí aparecer essa latinha aqui, ok, aí agora você pode enviar, né? Você não pode enviar ele em branco sem você upar o arquivo. O que que é o arquivo? Você escolher o local e fazer o carregamento dele, entendeu? Era isso que eu lembrei que eu ia aproveitar na aula para falar isso. Então, às vezes, a gente, no calor aí do momento, pega e envia em branco. Aí, por isso que eu falei, ó, pessoal, porque quando você rejeita, porque, por exemplo, se eu aprovasse, aí você não tinha a possibilidade de enviar novamente, né? Aí eu rejeito lá, aí daí eu pego e coloco qualquer nota lá, coloco um, por exemplo. Mas aí você vai ver a mensagem que vai chegar lá na sua área de trabalho, né? Vai ver que eu dei a nota 1, né? Ou seja, muito baixa, né? Mas aí você vai ver lá na mensagem, ó, envia. Você esqueceu de upar o arquivo. Upar o arquivo é isso aqui, ó. Você vai aonde você colocou, você salvou sua tarefa. Aí, por isso que eu falei, ó, coloca no nome, o nome da sua tarefa, o nome da atividade, porque às vezes você upa um arquivo diferente. Igual teve um aluno que me mandou um arquivo em TXT e ele estava vazio. Na verdade, ele não tinha nem o nome de atividade. Então, eu peguei e mandei mensagem para ele. Eu falei, ó, acho que você se enganou. Acho que você pegou o arquivo que estava na mesma pasta e upou e enviou aqui. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer, porque a gente faz isso no e-mail, né? E é só para vocês se ligar nisso aqui, tá bom? Não mande ele sem escolher o arquivo, porque senão a tarefa não pode ser enviada. Inclusive, aí, se eu não me engano, teve algumas pessoas que aí ficou desesperado, né? Ó, eu não estou conseguindo enviar o arquivo, é porque não estava conseguindo upar. Ah, professor, deixa eu enviar pelo seu e-mail. É porque se você enviar pelo meu e-mail, não vai contabilizar na plataforma. A plataforma, ela foi desenhada para você enviar nela mesmo, como se ela fosse um e-mail, vamos dizer assim, né? E daí a sua nota vai sair dentro da plataforma. Se você enviar por um outro e-mail, né, um e-mail profissional do professor, até um pessoal, a plataforma não vai entender que você fez a tarefa. É por isso. Você só pode enviar por aqui, ó. Vai aparecer esse negocinho verde aqui, né, e tal. Aí você escolhe o arquivo, upa ele, e aí vai aparecer o nome dele aqui, uma latinha de lixo, né? Tá bom? Tá Era bom. aí. Era isso que eu tinha Boa noite, esquecido de professor. falar. Ô, boa noite, Anjo. Descansar um pouquinho. Amanhã tem mais. Falou. Vou fechar aqui, pessoal, e já vou pôr o arquivo para upar aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima web aula, a última aí.